Bom dia a todas! Hoje, 7 de abril de 2025, estamos continuando com o nosso Café com Reflexão, hoje, segunda-feira, e o tema da semana é Ressurreição e Esperança. O subtema de hoje é a ciência da esperança, o impacto da fé na saúde mental. E quem vai estar trazendo para a gente esse conteúdo poderoso é a nossa querida Amanda. Bom dia, mulheres. Boa semana para todas. Que Deus abençoe a nossa semana. E hoje a gente vai começar falando sobre a ressurreição e a esperança, né? A ciência da esperança, o impacto da fé na saúde mental. Então, hoje nós vamos meditar lá no versículo de Hebreus 11, versículo 1, que fala assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O nosso tema, né, vai falar sobre a ressurreição. O que é a ressurreição? O que significa a palavra ressurreição? Eu pesquisei aqui e a palavra ressurreição, ela é aquilo que traz a vida de volta, né? Ela é algo que faz voltar a vida. Isso é a ressurreição. É, é, e aí, o que é a palavra esperança, né? Vem do verbo esperançar, né? Que não é a gente esperar, mas é a gente ter esperança de que algo bom vai acontecer na nossa vida. E como, né? Como é que a gente pode ter esperança? Às vezes a gente está com problemas, com circunstâncias ruins na nossa vida. E aí a gente dá muito foco, né, nos problemas, às vezes até, não é que a gente, às vezes o problema ele vem de uma forma tão inesperada, tão impactante na nossa vida, que faz a gente ficar confuso. É como se a nossa cabeça, por um momento, não conseguisse raciocinar, e a gente fica meio que confuso, cego, perdido. Assim, é como se o nosso cérebro ele não consegue se alinhar, né? Ele não consegue acessar a razão. Às vezes, quando a gente está com algum problema ou surge alguma coisa muito ruim na nossa vida, é, dá aquele branco, né? Dá aquele impacto emocional, e aí a gente demora para voltar a ter um equilíbrio mental, né? Para pensar de forma coordenada. E aí, esse versículo, Hebreus 1, ele é muito pequenininho, mas ele é muito forte, ele é muito é, é, profundo, digamos assim. Porque assim, aí ele fala, né? Ora, a fé é a certeza. Primeiro, a certeza do que esperamos. Então, a certeza é ter convicção, é ter firmeza, né? É dar crédito, é acreditar que mesmo que eu esteja passando por um momento difícil, algo bom vai acontecer. Algo diferente vai acontecer. Eu costumo muito dizer para as minhas filhas, né? Toda hora, todo tempo, quase todo dia eu falo: essa situação aqui, se Deus liberar uma palavra, ou se Deus quiser, Ele muda assim, muito rápido. Ele muda muito rápido a nossa situação. Então, a gente precisa sempre esperar que algo bom vai acontecer, né? E aí, a prova das coisas que não vemos, a prova das coisas que não vemos. Às vezes a gente está vendo muita coisa que não tem nada a ver com o que a gente está lendo na Bíblia, né? Às vezes as nossas circunstâncias, elas
parece que elas vão sufocar a gente e parece que a gente vai morrer e que nada mais de bom vai acontecer. E aí entra essa questão da esperança. A esperança, eu lembro, quando eu li esse tema, né, eu lembro muito do livro do Viktor Frankl, do Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido. E ele foi lá para o campo, ele foi lá para o campo do Holocausto, lá dos judeus, e, e ele chegou a pesar, parece que 25 quilos ou alguma coisa desse tipo. E assim, foi um momento muito difícil para ele. No livro, ele relata, né, que tinha muito piolho. As pessoas, elas eram, além de trabalharem muito, 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 muito no frio, elas de noite tinha piolho, muito piolho, tanto piolho que dava uma doença, que era o tifo, né, tifo exotemático, uma coisa assim. E as pessoas não sabiam se queriam dormir, estavam muito exaustas, mas ficavam se coçando porque tinha uma infestação de piolho. Era algo assim surreal o que eles viviam dentro daquele lugar, né? Fora o que não tinha banheiro, era um lugar fétido, era um lugar sub-humano. E eles comiam só sopa de batata e assim. O que que eles faziam lá no Holocausto? Eles davam o suficiente para eles comerem, sabe, tipo assim, eles não queriam que eles morressem, eles queriam que eles sofressem, definhassem, né, naquela situação ali. Então eles davam aquela comida para não, aquela sopa rala só de batata, para que eles não morressem, né? E quando as pessoas morriam, é, o nível de, como é que fala? Tipo assim, eles já estavam tão lutando pela sobrevivência ali, que quando as pessoas morriam, eles atacavam o cadáver e tiravam os pertences daquela pessoa, a bota, porque as botas eram rasgadas, furadas, e eles sentiam muito frio, né? Então eles tentavam aproveitar aquelas roupas que já estavam muito ruins do cadáver, e era como se fosse um nada. Então, a situação do Holocausto, quando ele relata, foi uma situação muito extrema de desesperança, né? De que algo, tipo assim, a vida acabou aqui, olha só tudo que eu estou vendo aqui, olha só, essa situação. Só que ele sobreviveu. Ele sobreviveu por quê? Porque ele tinha um sentido, ele tinha um plano, ele via o futuro dele. Inclusive, ele foi um dos pensadores da logoterapia, que é muito famosa na psicologia, na área da psicologia, né? Então, o que que ele fala? Que não foram os fortes que sobreviveram, não foram as pessoas, assim, mais robustas, né, de bom físico. As pessoas que sobreviveram eram as pessoas que tinham a esperança de encontrar, de ver novamente os seus entes queridos, as pessoas que botavam a esperança que elas iriam ficar em liberdade. Ele começou essa logoterapia, ele começou até a estudar, escrever ali mesmo, naquele momento ali. Então o que que ele, nos momentos piores, ele visualizava o encontro dele com a esposa dele, ele se encontrando com a esposa dele, ela sorrindo para ele. E aí ele botava a esperança dele nas coisas que ele ainda queria viver. Então isso fortaleceu ele, para que ele sobrevivesse. E ele conta muitas histórias, né. É muito bom esse livro, é O Sentido da Vida. Então ele queria viver, porque ele
porque ele tinha um sentido, ele tinha um projeto, ele tinha encontrado ele tinha colocado a esperança dele em alguma coisa. Então, a pergunta que eu quero fazer hoje é: aonde é que está a sua esperança? Aonde é que o teu pensamento, a tua saúde mental está focada, né? Aonde é que você está colocando a sua fé nesse exato momento, né? Onde é que você está colocando o seu foco? Será que é no problema ou é na palavra do Senhor, né? É a confiança na ressurreição, é a confiança que Deus ele deu a sua vida por nós. E aí, quando ele fala da fé, né? A fé é a certeza, é a convicção. Todas as vezes que eu leio a palavra, essa palavra, claro, às vezes a gente ora e aí o Espírito Santo solta uma palavra aqui nos olhos, traz uma revelação e a gente começa a chorar, a se derramar em lágrimas, porque a presença do Senhor, ela é muito forte, ela é indescritível, mas nem todas as vezes essa palavra que a gente lê, ela vai gerar essas emoções. E a fé é a certeza. Eu preciso ler a palavra e eu tenho que ter a convicção, a certeza, a segurança que ela vai se cumprir na minha vida, que essas promessas todas aqui, elas vão se cumprir sobre a minha vida. E aí a palavra ela é cheia de promessas, ela é cheia de coisas boas. Deus não quer saber tipo assim, claro, Deus se importa com tudo, mas todas as vezes que, pelo menos eu, todas as vezes que eu fui chorar para o Senhor, falando dos meus problemas, falando, ai, minha saúde mental estava meio confusa, estava tudo muito doido, e Deus dizia assim, minha filha, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. E aí, todas as vezes que eu olhava para ele, algo acontecia, né, vinha uma cura, vinha uma restauração. E aí, às vezes, ter fé é difícil, né, é difícil porque, a gente olha muito pro aqui, pro agora, e aí: "Meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Eu acho que agora foi o meu fim mesmo, não vai acontecer mais nada". E aí é quando a gente precisa ativar, né, essa fé, essa convicção aqui, que eu preciso sentir aqui dentro de mim, eu preciso, entender na minha cabeça de uma forma alinhada, que vai acontecer alguma coisa boa. E em Romanos 5, capítulo 5, no versículo 3 e 4 fala bem assim, na parte B aqui do versículo 3 fala assim: "Sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança". E aqui fala, lá no 5 fala assim: "Ora, a esperança ela não confunde, ela não todas as vezes que eu coloco a fé, né, que eu olho para o Senhor Jesus, como Ele sendo a minha esperança, quando eu olho para a ressurreição, quando eu olho para a cruz e eu percebo que tudo foi resolvido ali, essa esperança ela não se confunde na minha vida. E aí, todas as tribulações que a gente passa é para que nós tenhamos experiência, para que nosso caráter seja forjado, porque todas as vezes que eu passo por uma tribulação e eu venço ela, eu ganho uma experiência, o meu caráter ele é forjado, eu sou transformada. E aí, todas as vezes que 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 vem alguma tribulação, eu sei, eu preciso me lembrar do que eu já passei. Quando eu me lembro que eu já passei, o que eu já venci, isso me dá esperança que eu vou vencer qualquer coisa hoje, porque o Senhor foi comigo lá no meu passado, eu venci tal coisa no passado e eu me fortaleci, e isso me gerou esperança. E aí, quantas coisas o Senhor já não fez por nós, né, que nós vencemos, e aí todas as vezes que a gente vence, a gente precisa crer,
né? Crer que Deus vai fazer de novo, porque Deus, ele é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Ele é o alfa, o ômega, é o princípio e o fim. Deus, ele estava no nosso passado e ele está lá no nosso futuro, ele está no nosso presente e ele sabe que nós vamos vencer todas as nossas tribulações. E isso é ter esperança, é ter a certeza em que qualquer momento Deus pode mudar a sua história se ele liberar uma palavra. E, claro, ele libera muitas palavras mesmo. E aí, quando a gente fala de ressurreição, não é um homem, simples homem que morreu ali naquela cruz por nós. Quando ele morreu lá naquela cruz por nós, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado, né? Ele sentiu dores, né? Ele padeceu por nós. Todas as vezes que eu tô passando por rejeição, pelo desprezo, né? Por as dores, pelas coisas que são me apresentadas, eu preciso olhar para a cruz, eu preciso olhar para Jesus Cristo. E aí, quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Jesus Cristo, se eu estou doente, eu preciso olhar para Jesus Cristo e ele fala lá para a cruz, sendo morto, sendo açoitado, é, é, sendo sofrendo por nós e e você precisa imaginar ele dizendo assim: "Filha, eu estou aqui porque eu venci a enfermidade por ti. Filha, eu estou aqui porque eu venci as dores por ti. Eu estou aqui na cruz, eu estou me afligindo, eu estou sendo ferido, porque antes tu tinha morte, tu estava na lama, tu era como ovelha perdida indo direto para o matadouro, e eu estou aqui, filha, te dando a vida. Eu estou aqui te dando a vida pelos teus pecados, pelas tuas iniquidades. Eu estou aqui sendo castigado, porque eu tô aqui sendo castigado nessa cruz, eu estou sendo açoitado, porque eu te dou a paz como um presente que ele não pode ser tirado de ti, né? Então, pelas todas as pisaduras do Senhor Jesus, nós fomos saradas, nós fomos curadas. E aí, todas as vezes que eu sou oprimida, que eu sou humilhada, que eu estou passando por qualquer situação, eu preciso colocar a minha esperança no Senhor Jesus, eu preciso olhar para Ele e entender que eu já fui justificada, que Ele já levou sobre si. Ele fez tudo por mim, por amor a mim. Eu preciso me encontrar com esse amor, né, tão grandioso que nos constrange. E aí, nós temos várias promessas. E aqui, quando a gente fala de esperança, esperança, ela tem muito a ver com o Apocalipse, né? Eu acho, assim, que tem muito a ver com o Apocalipse, e tem várias promessas, assim, que eu poderia falar aqui, e a gente poderia falar muito ainda disso, mas uma promessa, assim, que eu preciso colocar no meu coração da esperança, é que a maior esperança que nós devemos ter é que o Senhor, ele tem a promessa da vida eterna. Nós já conquistamos isso em Cristo Jesus. E quando eu percebo que eu já venci todas as coisas, né, por meio de Jesus Cristo, isso me traz paz. A minha mente, ela fica em equilíbrio, ela volta, né, ela volta a ter paz, essa saúde mental, ela é alinhada. As minhas emoções, elas são alinhadas com a razão, né, porque, e aí, lá em Apocalipse 21, no versículo 4, fala assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor,
porque as primeiras coisas passaram. E lá no mesmo capítulo, no versículo 18, fala assim: a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo berilo e nono de topázio, o décimo. Isso aqui fala do muro, né? Isso aqui só fala do muro, a estrutura da muralha, que ela vai ser toda feita de pedras de ouro, todas as pedras preciosas de ouro, de pérola. Isso só é um muro. Imagina o resto, tá? O resto do que será essa nova Jerusalém. Então, todas as vezes que eu estou passando por uma tribulação, eu preciso entender qual é o verdadeiro sentido da minha vida. Será que essa tribulação ou o problema que eu enfrento hoje é maior do que a esperança da vida eterna? É maior do que o sentido que eu tenho para minha vida hoje? E você realmente está vivendo essa vida com sentido, colocando esperança em algo? Ou ultimamente não tem objetivo nenhum, não tem meta nenhuma, né? Porque a gente precisa em Cristo, tipo, o Senhor, nós queremos coisas para nós queremos realizar muitas coisas, mas a nossa vontade ela precisa estar alinhada com a vontade do Senhor, para que essas coisas elas fluam de uma forma natural, de uma forma mais poderosa, porque o Senhor, ele quer nos abençoar, mas através de nós ele também quer abençoar outras pessoas. Então, qual tem sido o nosso propósito de vida? Em que realmente nós estamos colocando esperança, a expectativa, né? Será que é na palavra ou é no que Deus está dizendo aqui na palavra? Ou é o que o homem está dizendo para você, né? Então, hoje é um dia de refletir, né? Sobre como é que está a minha fé, como é que está o nível da minha fé. Será que eu estou colocando realmente a esperança nas coisas do alto? Será que eu realmente estou firmada, eu estou tendo a certeza, a convicção? E aí, todas as vezes que não interessa, eu aprendi, não interessa o que está acontecendo comigo hoje. Não interessa o que Deus vai dar um jeito, Deus vai me ajudar, mas eu preciso olhar para o alto, eu preciso manter meu foco, porque uma das coisas que o inimigo mais quer é que a gente se distraia com os nossos problemas, é que o que ele mais quer é que a nossa mente fique confusa. E quando a gente está com essa confusão, a gente precisa parar imediatamente e dizer: isso não é de Deus, porque Deus ele é um Deus de paz, ele não é um Deus de confusão. E aí, e confrontar com a palavra todos os pensamentos ruins que vierem e o que está na nossa circunstância, o que está acontecendo de ruim, não é de Deus. Então a gente precisa se firmar na palavra e buscar versículos da Bíblia e falar sobre a nossa vida para que ele gere algo diferente na nossa vida. Podia falar muito mais coisa, mas Jane, já também me despeço.